Oi pessoal, vamos continuar a leitura da Oresteia. Até agora, o que nós vimos? Nós vimos um vigia cansado de esperar o sinal que mostrasse o final da guerra, vigia no teto do palácio dos Atridas, pede aos deuses esse sinal e é atendido. Fica muito feliz porque vai poder descansar. Ele grita para a rainha que veio o sinal. A rainha manda fazer sacrifícios, confiante de que os aqueus venceram. Enquanto isso, o coro não sabe por que estão sendo feitos aqueles sacrifícios. Ele até pergunta à rainha, né, que diz que os aqueus venceram Troia. O coro pergunta, mas não foi sonho que a senhora teve? Não foi uma imagem, uma mensagem divina? Como a senhora pode saber? Ela diz, ela afirma que aquele fogo ele foi sendo passado adiante pelas cidades-estado que o palácio de Argos, no qual a rainha domina. Fogo de Hefesto, mensagem que os súditos dela, espalhados pela Grécia, numa grande amplidão, mensagem que foi replicada para dizer a mensagem, né? Isso que ela usa para justificar a certeza dela de que os aqueus venceram. Mas o coro, que tinha antes relembrado os momentos de partida da expedição de Argos até Troia, relembrando o sinal luminoso, divino, das águias devorando uma lebre prenha, um sinal ambíguo na leitura de um adivinho, que o coro também lembrou as palavras do adivinho. Ambíguo por quê? Porque indica vitória. Os argivos comeram os troianos, mas avançaram o sinal. Comeram os troianos, comeram a lebre grávida. Eles venceram de forma impiedosa, de forma que desagradava aos deuses. Isso preocupava o coro, ainda mais que o coro também relembrou que a expedição estava tendo sua partida impedida por ventos muito fortes, que, segundo adivinho, eram enviados por Ártemis, que não queria que a lebre fosse devorada, prenha, pelas águias. Não queria que impiedade fosse feita em Troia pelos argivos. Agamenon sacrifica a própria filha para apaziguar Ártemis. Preocupado com o aspecto heróico, o que um herói deveria fazer, mas despreocupado com o aspecto do cidadão comum, do homem comum. O coro faz essa diferença entre o que o rei de Argos fez e o que um homem deveria fazer. Por isso o coro se preocupa. Agamenon sacrificou a própria filha e ele também agiu impiedosamente em Troia. Tem um medo do que pode acontecer. Chega o arauto e anuncia que o rei está próximo. O arauto diz que realmente o exército aqueu destruiu Troia e destruiu os deuses, os templos que os troianos tinham erguido em homenagem aos deuses, que eram os mesmos deuses gregos, né? Isso se justificava
pelo arauto, porque era feito heróico. A guerra pedia isso. O Kuro falou, não. Isso não vai dar certo. Isso é uma impiedade. Isso vai ser punido. Né? O Kuro sabe que os argivos foram para Troia como manifestação das Erines, das forças vingadoras, por causa do rapto da Helena, né? Que feriu, que desonrou o Zeus hóspede. Mas o que os gregos fizeram lá não foi bom e vai ter maus resultados, né? Agora nós vamos a parte que nós vamos ler fala sobre como alguns nomes eles revelam no destino que esses personagens têm, no destino que eles desencadeiam para os outros. Eles revelam um nome, uma divindade. Helena, ela é uma presença jovial, bela, mas ela é uma presença funesta. Ela está em Troia como uma noiva para o Paris, uma mulher graciosa, carinhosa com todos, mas ela está lá também como um avatar das Erines, para punir Troia, para fazer com que as mortes ocorram. Então a Helena tem o destino dela, que é ter sido raptada e causar a destruição de Troia. Esse destino de Helena está ligado ao destino de uma cidade e dos homens que habitam nela. Por isso que o nome Helena, ele parece que foi atribuído pelos deuses para realizar esse destino, esses destinos, né? Vamos ler? Segundo Estásimo. Então é o coro falando. Quem afinal deu nome em tudo tão verdadeiro, não o vemos a dirigir com previsão do destino a acertada língua. A belle nobente e litigiosa Helena. Com nitidez lesa naus, e lesa varões, e lesa país. Navegou dos luxuosos envoltórios ao sopro do gigante Zéfiro. Muitos varões escudados caçadores por invisível vestígio de remos aportaram nas praias frondosas do Simoente por sanguinolenta rixa. Quem deu nome para Helena? Foram os deuses. Não foi à toa que ela se chamou Helena. Ele diz belenobente. Isso aqui junta duas palavras. Bélico, que é referente à guerra. A Helena traz a guerra. Ela desencadeia a guerra. E nubente, casadoira. O casamento dela com Paris desencadeia a guerra. Litigiosa, provocadora de litígio. Ela é lesa naus, ela causa a destruição de naus. Inclusive o destino de Menelau é desconhecido até então, tá? As naus em que estavam junto dele foram destruídas e Menelau está desaparecido.
lesa varões, ela causa a morte dos varões por causa da guerra. E lesa país, destruição de Troia. Ela foi de Argos, não, minto. Ela, quando Paris a pegou e a levou para Troia, Zéfiro empurrou, ela foi confortavelmente, em segurança, tá? Mas os argivos que saíram de Argos até Troia, aquela enorme expedição, não foram em segurança. Tem uma diferença, então, entre a forma como uma rainha é conduzida e a forma como os soldados comuns são conduzidos para um lugar, para o mesmo lugar. Em Ilion, a executora cólera instigou com reto nome lutuosa aliança. Ao cobrar tempo depois a desonra da mesa e de Zeus comensal aos gárrulos celebrantes da canção de esponsais. Himeneu que os parentes se puseram a cantar. O antigo país de Príamo aprendeu depois um hino plangente e muito pranteia, clamando Paris, o pavoroso noivo. Plangente foi a vida, assediados os cidadãos, e sofreu mísero massacre. Quando do rapto de Helena por Paris, o rapto de Helena por Paris ofendeu Zeus hóspede. Por isso que as eríneas quiseram se vingar dos troianos. E a Helena é a própria vingança. Os Atridas e o seu exército também são a vingança. A Helena, ela causou uma lutuosa aliança. Olha aí o paradoxo, né? O casamento que causa um casamento que está ligado a muitos lutos, a muitos funerais, a muitas mortes. O antigo país de Príamo que chora seus mortos, clama Paris como o pavoroso noivo. Plangente foi a vida, assediados os cidadãos, e sofreu mísero massacre. Assim se criou em casa um filho de leão sem a mãe, ainda lactente, mansueto nas primícias da vida, bom amigo das crianças, prazeroso aos anciãos. A miúde esteve nos braços como filho recém-nutrido, com olhos rútilos para as mãos, adulador coagido pelo ventre. Vai comparar Helena com um filhote de leão, que não tem mãe, ele é acolhido numa casa e ele é uma graça, né? Para os adultos, para as crianças, aquele gatinho lindo, delicado. Diz aqui, ele é adulador porque ele é coagido pelo ventre, ele quer comer, por isso que ele é bonzinho. É como a Helena quando chegou em Troia. Que bela moça, que ótimos modos, que doçura no trato. Com o tempo ele mostrou a índole de seus pais. Agradeceu aos criadores com fúria contra ovelhas. Sem convite fez banquete e ensanguentou a casa. Indômita dor dos donos. Grande dano de muitas mortes. Por Deus, sacerdote de furor, a mais se criou em casa. Não precisa nem dizer. O leãozinho virou o leão que matou a criação da família, que talvez tenha matado a própria família.
fazendo um banquete sangrento. De início, a viagem a Ilion, eu diria o pensamento da calmaria sem vento. Sereno adorno da riqueza, suave seta dos olhos, feridora flor do desejo. Por um desvio, fez cumprir o amargo termo das núpcias, presença e convívio malignos em assalto aos Priâmides. Emissária de Zeus hóspede, pranteada por noivas. Erines. Está dizendo da chegada de Helena a Ilion, com tudo de bom acontecendo, mas ela foi um convívio que se revelou maligno por causa da chegada dos filhos de ela vai trazer um mal para os filhos de Príamo, do rei de Troia, né? Prístino entre mortais, velho provérbio diz: quando grande a opulência humana procria e não morre sem filho. Quando grande a opulência humana procria e não morre sem filho. Da boa sorte, na família, a insaciável miséria floresce. Mas, sem os outros, a sós penso, que o ato ímpio depois se multiplica símil à sua origem, pois nas casas com reta justiça, belo filho é o quinhão sempre. Quando os homens têm uma grande opulência, eles têm uma riqueza, e grande porque eles têm um orgulho desmedido dela, ela não morre sem deixar filho, ou seja, ela traz males, né? que acabam resultando na miséria. Isso é uma semelhança entre o pai e o filho. O pai, que é opulento e demasiadamente orgulhoso, vai ter um filho que vai trazer a miséria para ele. Soberbia antiga sói, parir soberbia nova. Entre os males dos mortais, cedo ou tarde, ao vir o dia próprio do parto, o nume indômito invicto, a ímpia audácia da negra fúria no palácio parecida com seus pais. O orgulho desmedido, a soberba, que vai parir a soberbia nova, o filho soberbo. E a soberba é uma impiedade, é uma coisa que ofende os deuses, e os deuses punem, né? Justiça esplende nas fúmidas moradas e honra a insigne vida. Dos áureos assentos onde há sórdidas mãos, volta os olhos e vai aos puros, sem venerar a força da riqueza selada a torto de louvor, e dirige tudo ao termo. Nas moradas em que há vidas que são piedosas com as divindades, a justiça atende a todos, a justiça de Zeus. Agora, nos lugares de áureos assentos, ou seja, luxo e sordidez, homens soberbos,
é, o, o destino é selado, né? O destino se cumpre esses homens e não é bom, né? Voltamos no próximo, tá?